Bom dia, senhoras senadoras, senhores senadores. Muito bom dia a todos que nos acompanham pela TV Senado. A Comissão Permanente de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós estamos abrindo os nossos trabalhos. Teremos hoje duas importantes audiências públicas. A primeira delas destina-se à realização para debater acerca da solicitação da empresa americana Amazon.com, a incorporação de registrar domínio na internet utilizando o termo Amazon. Esse requerimento e atendimento à solicitação da senadora Vanessa Graziotin, que eu gostaria de convidar para que pudesse estar conosco à mesa, no plenário, como Vossa Excelência decidir, mas o meu propósito, ao convidar os nossos convidados, é que eu vá para o plenário e que Vossa Excelência possa dirigir os trabalhos desta audiência pública, pelo empenho que teve, pela dedicação que teve para a condução dos trabalhos. Eu terei enorme prazer em estar sentado no assento de Vossa Excelência e terei muita alegria se Vossa Excelência aceitar o convite para coordenar os trabalhos aqui na nossa Comissão de Relações Exteriores. Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu agradeço muitíssimo a deferência que Vossa Excelência faz, mas eu acho que seria importante que Vossa Excelência conduzisse. Eu vou me sentir muito satisfeita com a condição de Vossa Excelência. Manda quem pode, primorosíssima. Manda quem pode e obedece. Imagina, eu quem faço tem questão juízo. de ficar aqui. Vamos, então, Obrigada. fazer o convite a todos os nossos convidados para que possam estar à mesa conosco. Convido Sua Excelência o embaixador Benedito Fonseca Filho, diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores. Convido o Dr. Virgílio Augusto Fernandes Almeida, representante do Comitê Gestor de Internet no Brasil, CGI. De igual forma, o senhor Percival Henriques, presidente da Associação Nacional para a Inclusão Digital. De igual forma, o Dr. Everton Lucero, representante da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números. Agradeço muito a presença, a disponibilidade do tempo de todos os senhores para que pudéssemos e possamos estar aqui na Comissão de Relações Exteriores fazendo um exercício relacionado a esse tema, fazendo, inclusive, um aprofundamento, uma abordagem acerca de todos esses cenários. Para a abertura dos nossos trabalhos, eu vou passar a palavra à nossa autora do requerimento, a senadora Vanessa Graziotin, para que ela possa, se desejar, fazer um alinhamento do tema que estamos aqui debatendo, suas razões, seus princípios, suas consequências e a importância do Senado da República, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, se posicionar em relação a esse tema que tem tudo a ver com a nossa história, tudo a ver com a nossa origem, tudo a ver com esse grande patrimônio que é a nossa Amazônia. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente, senador Ferraz. Eu, mais uma vez, quero ser muito econômica, porque nós temos hora, inclusive. A partir das 10h30 teremos a presença do ministro Patriota, portanto, temos um limite e seria importante que pudéssemos ouvir todos os convidados, que são as pessoas mais qualificadas para falar sobre o tema, senhor presidente. Ontem, eu só gostaria de registrar formalmente aqui na Comissão de Relações Exteriores, que no dia de ontem nós fizemos o lançamento de uma campanha que não tem dono, é uma campanha ampla, né, que a gente espera envolver a sociedade brasileira, que a sociedade dos outros países que compõem o bioma amazônico também estejam envolvidas no sentido de obter assinaturas, um número significativo de assinaturas contrários ao pleito da empresa Amazon, presidente.
Então, fizemos ontem aqui no Senado o lançamento dessa página da internet, que tem um link. O link é www.nossaamazonia.org.br. Várias entidades já vão colocar link nos seus sites, nas suas páginas, Facebook, na internet. Seria importante que o senhor fizesse isso também. Temos aqui na comissão, a senadora, um requerimento de minha iniciativa, que é um requerimento que deverá expressar a posição formal da comissão, né, contrária a esse pleito da empresa privada Amazon, para uso exclusivo do termo. A senadora Ana Amélia, a relatora, já está com o relatório pronto, assinou ontem, me mostrava o relatório no dia de ontem. Enfim, então, acho que, assim como os países, através dos seus ministérios de relações exteriores, já se manifestaram formalmente, acho que o nosso parlamento, através dessa comissão que Vossa Excelência dirige com tanta competência, também seria importante que tomasse uma posição. E dizer somente o seguinte, na reunião ontem que fizemos, alguém falou, num exemplo, não lembro exatamente quem foi, acho que foi o Dr. Glaser, que está aqui. Dr. Glaser, sente aqui do meu lado, Dr. Glaser, que é o secretário executivo do CGI, que é o Conselho da Internet, de Gestão da Internet no Brasil, dizia o seguinte, que a Amazônia não é só indicação de uma região geográfica, é muito mais do que isso. Ela é o sinônimo de uma história, é o sinônimo de uma cultura, é sinônimo de costumes, que não é só do povo brasileiro, é também do povo peruano, boliviano, goianense, do Suriname, de todos os 8, exatamente, do colombiano, de todos os países que compõem a Amazônia. Então, era isso que eu tinha a dizer e, no mais, agradeço muito a dedicação de Vossa Excelência, com quem eu tenho conversado e sei que está inserido na luta também. Muito obrigada. Sem mais delongas, para aproveitamento do tempo, concedo a palavra ao senhor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, representante do Comitê Gestor da Internet no Brasil, para sua manifestação. Em princípio, nós poderíamos começar com uma primeira rodada, com 10 minutos para um. Em seguida, faríamos aqui um debate, faríamos aqui um encontro das manifestações e a busca de caminhos para a proteção desse patrimônio absolutamente sul-americano, chamado Amazon. A palavra é de Vossa Senhoria. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar inicialmente o senador Ricardo Ferraz e a senadora Vanessa Grazottin e agradecer o convite para participar dessa audiência pública sobre a questão da Amazônia. O meu intuito agora é colocar rapidamente uma conceituação da questão para que as pessoas que não estejam tão familiarizadas com o ponto possam ver quais são as implicações dessa questão. Eu gostaria de pedir Então, o objetivo aqui é simplesmente fazer mostrar os conceitos associados à questão do nome de domínio, né, a importância disso, e essa é uma questão, certamente, afeta ao Comitê Gestor da Internet. Nós temos aqui o professor Glaser, que também é secretário do comitê, e outros conselheiros, como o Percival, o embaixador Benedito. Né? Por favor, o próximo. O que é esse nome? Na internet existem dois recursos fundamentais, os nomes e os números desses nomes. Os nomes são quando, por exemplo, nós usamos www.bbbancodobrasil.com.br. Se nós estivermos aqui em Brasília ou estivermos em Hong Kong, ao fazermos a referência a esse site, nós teremos exatamente o site correto. Então, existe uma tradução do nome para um número, que é o número IP. Então, esse nome tem uma composição, www.domínio.com. Então, nesse exemplo, o .com é o domínio genérico de primeiro nível, ou o nível de topo. Tá? O domínio é o segundo nível, nome é o terceiro nível. Próximo, por favor. Então, nesse caso, mais um, por favor. No caso do Senado, o anterior, desculpa, ali temos o leges.senado.gov.br. O .br é o primeiro nível, nesse caso, com o código do país, que é o Brasil.
Tá? O segundo nível é o .gov, que engloba todas as instituições e unidades do governo brasileiro, o Senado e o terceiro nível, aí, essa comissão legislativa, Legis. Tá? Então, essa é a ideia dos nomes. Os nomes têm que ser reconhecidos em qualquer parte do planeta. Tá? Então, nós vamos mostrar que o nome é o referencial, é aquela referência que nos leva a um determinado conjunto de informações, que é, nesse caso aqui, legis.senado.gov.br. Para que esses nomes sejam traduzidos, ou seja, em qualquer lugar do mundo que se entre com um determinado nome, esse nome tem que levar à informação correta. Esse processo de tradução é feito, justamente, a gente vai ver, através de um conjunto de referências, né, que é o chamado DNS. Bem, ainda nessa questão dos domínios, né, nós temos o domínio, o nome raiz, que é o domínio de nível superior, aqueles que nós estamos acostumados, ou de países, né, senado.gov.br, onde BR é o último nome, ou um domínio genérico como amazon.com, ou como, por exemplo, ford.com. Esses nomes genéricos, hoje da ordem de 2 dezenas, tá? Foram alterados há alguns anos com a proposta e a adoção do uso de nomes genéricos nesse último nível. Então, nesse último nível que nós temos .br ou AR de Argentina ou .be de Bélgica, nós temos, então, vamos adicionar nomes genéricos que podem ser pleiteados por empresas, por outras instituições. Então, esses nomes genéricos podem ser nomes de cidade, marcas, nome de comunidade, nomes de região. Quando isso foi proposto, de uma certa maneira, houve uma antecipação desses problemas que iriam ocorrer, justamente por causa da confusão que esses nomes podem gerar. Então, por exemplo, se nós estivermos falando de Ponto Rio, claramente todos pensarão na região, na cidade do Rio de Janeiro. Mas se nós estivermos falando de ponto Patagônia, estaremos referindo à região geográfica da Argentina, no sul da América, no sul da América do Sul, ou, por exemplo, uma empresa comercial que se chama Patagônia. Então, esses nomes genéricos, esses problemas gerados por essa confusão, por essa ambiguidade, foram antecipados, mas houve uma decisão de colocá-los como disponível. Pois bem, para que esses nomes sejam claramente traduzidos, ou seja, ao usarmos www.senado.gov.br, esse nome tem que ser traduzido num endereço, um conjunto de números que representa esse endereço na internet, que seria similar, fazendo uma analogia com o nosso sistema físico de correio, seria ao zip code mais o endereço da rua ou do edifício onde está localizado. Esse sistema chamado DNS que faz justamente essa tradução dos nomes nos números. Tá? Esse sistema é, então, organizado e gerenciado pela ICANN, que é uma organização privada que tem o mandato do governo americano para fazer a gerência desses nomes. Tá? No Brasil, os registros de nomes .br, ou seja, bb.com.br, ou caixa.com.br, ou senado.gov.br. Todos esses nomes que têm .br no final são nomes que são registrados através do NIC, que é uma entidade ligada ao Comitê Gestor da Internet, que é o órgão que faz a governança da internet no Brasil e que foi criado inicialmente em 1995 e, posteriormente, atualizado por um decreto da Presidente em 2003. Com isso, esse órgão gestor da internet no Brasil, é importante que se diga, é um dos órgãos mais modernos em termos de governança da internet. Ele é um órgão multissetorial, com 21 representantes de governo, representantes dos setores privados, das indústrias, representantes das organizações não governamentais e representantes da academia. Diga-se de passagem que é um órgão
amplamente democrático, porque nenhum dos setores participantes, nem o governo, tem a maioria dos votos. Então, todas as resoluções relativas à governança da internet são obtidas por um consenso mínimo. Tá? Então, tem todo um processo democrático de chegar-se às resoluções da governança da internet no Brasil. Próximo, por favor. Então, o que é um registro? É uma empresa que faz esses registros. Esses nomes podem ser solicitados. No caso brasileiro, são solicitados ao nic.br e os nomes fora do domínio .br podem ser solicitados a várias empresas que fazem esses registros mundo afora. E essas empresas têm um acordo com a ICANN, que vai ser explicado posteriormente alguns detalhes a mais. Existe, então, um grande arquivo, uma base de dados que tem todos esses nomes e que define aí essa possibilidade de traduzir o nome em endereços IP. Próximo. O que são os domínios? Esses novos domínios genéricos são justamente essa possibilidade de, ao invés de termos os países ou alguns poucos nomes, como .com, .gov ou .mil de militares, temos qualquer tipo de nome. E daí surge essa confusão que leva à questão da Amazônia. Existe uma empresa, que é a Amazon.com, que é uma empresa global conhecida, talvez uma das maiores empresas globais em termos de internet, e que já existe, inclusive opera no Brasil com o nome amazon.com.br. Isso não gera nenhum conflito, porque claramente quem vê o nome amazon.com.br já sabe que se trata de uma empresa comercial. O que eles estão pedindo é que seja concedido o nome .amazon, que aí confunde, é uma empresa comercial ou se refere à região amazônica. Daí a necessidade e a posição do governo brasileiro, através do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Relações Exteriores e do Comitê Gestor da Internet, solicitaram à ICANN a objetar, a objeção ao uso do nome .amazon pela empresa. O objetivo é que esse nome .amazon seja um nome preservado como os nomes geográficos, como Brasil, como Rio de Janeiro. Então, é esse o nosso objetivo, que o nome seja preservado, porque pode gerar a concessão desse nome a uma empresa privada pode gerar dúvidas nas comunidades afetadas, por exemplo, não só na região amazônica brasileira, mas a peruana, colombiana, venezuelana, que tem a Amazônia como a região central que congrega toda essa biodiversidade, a cultura local. Então, é esse o nosso objetivo aqui. Trabalhar junto à ICANN para que esse nome não seja concedido à empresa Amazon, seja preservado, seja congelado o domínio .amazon. Eu vou parar por aqui porque tem os outros para preservar o tempo. Tá? Muito obrigado, senador. Para dar sequência onde Vossa Senhoria terminou, eu vou conceder a palavra, portanto, ao senhor Everton Lucero, representante da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, ICANN, no Brasil. A palavra é de Vossa Senhoria. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, senador Ricardo Ferraz, senadora Vanessa Graziotin. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesta sessão e acredito que a contribuição que eu tenho a dar virá a complementar o que o professor Virgílio acaba de nos apresentar. Na verdade, ele poupou bastante do meu trabalho, eu creio que nem sequer precisarei utilizar de todo o tempo que me está disponível. Creio que está bastante claro qual é a estrutura geral de nomes de domínio e como isto é gerido. O que eu gostaria de dizer, então, é diretamente a respeito do processo atual de expansão da raiz do sistema de nomes de domínio, mediante a introdução de novos nomes de domínio de primeiro nível, que é o processo que se encontra em curso atualmente. O processo ele foi uma decisão que foi tomada depois de anos, na verdade, em torno de 8 a 9 anos de discussões no âmbito da ICANN. Para aqueles que não estão familiarizados, a ICANN é uma entidade sem fins lucrativos, com sede no estado norte-americano da Califórnia, que justamente tem o mandato de fazer essa coordenação de nomes e números na internet, como foi explicado.
E o funcionamento do processo decisório e de elaboração de políticas na ICANN segue também o modelo multissetorial, a exemplo do que foi dito, que é o modelo adotado pelo Brasil para a gestão da internet no Brasil, por meio do Comitê Gestor da Internet. A ICANN é uma entidade aberta. Este eu acho que é um aspecto interessante a notar. Trata-se de uma plataforma para a qual convergem os diversos setores interessados no tema, tanto da sociedade civil, quanto governos, quanto setor privado, quanto a comunidade técnica, ou seja, todos aqueles setores que de alguma forma se sentem afetados ou têm interesse em colaborar para criar essa decisão coletiva que, então, é encaminhada dentro dos ritos próprios dessa entidade. Trata-se, senhor presidente, de uma organização sui generis. Ela é muito peculiar, é nova, e ela, de certa forma, tenta responder à necessidade que existe para a coordenação em nível global desta ligação e identificação de números e nomes na internet, que é, na verdade, um dos poucos elementos que, de fato, necessitam essa coordenação. A internet, como os senhores sabem, ela se baseia num modelo distribuído, né, em que a inteligência do sistema, os aplicativos, o software que é desenvolvido para operar na rede, situa-se na periferia do sistema, sem a necessidade de passar por uma autoridade central que controle esse sistema. No entanto, para que os computadores possam localizar uns aos outros e as nossas mensagens de e-mail e acessos a páginas possam chegar ao seu destino e possam retornar aos nossos computadores, é preciso um mínimo de coordenação, que é justamente esta ligação entre os nomes de domínio e os endereços IP, e cada máquina tem o seu particular. Dito isso, e após a explicação da diferença entre nomes de domínio por países, de 2 letras, e nome de domínios genéricos, de 3 ou mais letras, este processo de elaboração de políticas a que me referi, ao longo de anos, chegou, enfim, à conclusão de promover mais uma expansão da chamada raiz do sistema, mediante a introdução de novos nomes de domínio. Isso seguiu algumas diretrizes gerais, que foram amplamente debatidas na comunidade. Gostaria de mencionar, a título exemplificativo, algumas delas. A primeira percebe-se que onde a internet cresce mais no mundo hoje é no mundo em desenvolvimento. Todos sabemos que o próximo bilhão de internautas virá do mundo, virá da África, virá da América Latina, virá da Ásia, né? Então, havendo essa consciência, há também a necessidade de que o acesso dessas populações possa se dar de um modo que esteja ligado ao seu próprio modo de expressão cultural, de expressão e a sua geografia, o seu entorno, a sua circunstância, né? E isso se torna mais difícil no momento em que os nomes de domínio eles usem caracteres unicamente ocidentais, ou latinos, né? Como foi explicado. Então, um dos motivos principais, aliás, para permitir a expansão seria introduzir nomes de domínio na raiz do sistema que são chamados internacionalizados, seja em cirílico, seja em árabe, seja em mandarim, ou em alguns dos alfabetos da Índia, enfim, para permitir justamente essa expressão das identidades locais e regionais e, assim, estar em passo com a expansão do sistema. Por outro lado, também se buscava promover a competição na oferta dos serviços de registro que, muitos argumentavam, estava excessivamente concentrada em torno dos nomes existentes, sobretudo .com, .org, né, que são os mais conhecidos e que estão delegados a poucos atores e com uma atuação global. Havia também a intenção de ampliar a escolha do usuário, do consumidor, e de fomentar a diversidade geográfica, cultural e de provedores de serviço neste ramo de nomes de domínio.
Então, criou-se um processo que foi detalhadamente estudado e discutido, em que, no ano de 2012, de janeiro a abril, um período de 3 meses foi aberto para inscrições. Nesse prazo, 1.930 candidaturas foram apresentadas. A Amazon é uma delas, no total 1.930. Cada um desses pedidos está sendo avaliado. Não houve ainda decisão sobre nenhum deles. Há um processo em curso de acordo com as regras previamente estabelecidas. O primeiro passo desse processo é uma avaliação inicial de cada pedido, que está prevista para ocorrer até o final de agosto, agora deste ano, né? E que tem por objetivo analisar os critérios de capacidade financeira, capacidade técnico-operacional, não similaridade com os nomes, os termos já existentes, né? E isso é o que está sendo feito no momento. Paralelamente ao processo de avaliação inicial, abriu-se também uma janela para objeções, ou seja, aquelas partes que se sentirem lesadas pelos pleitos feitos especificamente por qualquer das entidades que apresentou esses pedidos, elas têm, então, também a oportunidade de se manifestar. E nós estamos justamente nesta fase. O papel dos governos. Aos governos também lhes foi dado 2 oportunidades de contribuir para esse processo, para análise dos pedidos concretos. Primeiro, chamado aviso prévio, né, ou em inglês o early warning, que qualquer governo ou grupo de países poderia manifestar-se em determinado momento contra determinado pedido que, no seu entendimento, em nome do interesse público, né, fosse considerado desmedido e não devesse ser concedido. No caso do ponto Amazon, há o registro de que Brasil e Peru apresentaram este aviso prévio, né? O aviso prévio em si, ele não significa um veto, mas ele significa um aviso prévio, exatamente o que o nome diz, que significa que aquele que está pleiteando o nome saberá já previamente que há uma intenção ou uma preocupação a respeito daquele nome. Bom, para terminar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que, quanto aos nomes geográficos, existem vários motivos que podem embasar objeções, né? Uma das objeções, e talvez a principal delas, que é a objeção de comunidade, talvez se aplique neste caso, está prevista nas regras e tem critérios para análise. E eu vou brevemente listar aqui, são 4 eles. Primeiro, que a comunidade que está objetando, ela esteja claramente delineada. Segundo, que haja uma oposição substancial. Terceiro, que haja uma forte associação ou identificação entre a comunidade e o termo que foi solicitado. E quarto, e que haja um detrimento ou um prejuízo material aos direitos ou interesses legítimos de uma porção significativa dessa comunidade. Então, com base nesses critérios, é que os pedidos de objeção serão avaliados. Houve um pedido de objeção feito pela figura do objetor independente, um professor francês chamado Alain Pelé, que o próprio nome está dizendo, ele é independente em relação ao processo ICANN e ele tem o objetivo de apresentar esses pedidos de objeção em base no interesse público global. E ele o fez com relação ao ponto Amazon, né? E este é um processo que está em andamento também e precisa ser resolvido antes que se avance no âmbito da ICANN em matéria de
consideração do nome. E só para finalizar, senhor presidente, na próxima reunião da ICANN, que se realizará na cidade de Durban, na África do Sul, agora no mês de julho, de 14 a 17 de julho, os governos que se reúnem juntamente no Comitê Assessor Governamental terão novamente uma oportunidade de chegar a consenso em torno de quais nomes que não gostariam de ver incluídos na raiz do sistema. Já fizeram isso para alguns casos. Por exemplo, ponto África, ponto GCC, que se refere ao Conselho de Cooperação do Golfo, obtiveram consenso dos governos para que não fossem aceitos. E esse consenso foi totalmente encampado pela ICANN e já está, enfim, descartada a possibilidade desses nomes. Infelizmente, os governos não chegaram, na reunião anterior, a um consenso com relação a outros nomes, né? Há outros, além de ponto Amazon, que estão sendo considerados. Mas a orientação foi no sentido de que se aguardasse a próxima reunião dos governos, que será em Durban, em julho, para que, então, os governos pudessem reconsiderar o assunto, né? Então, com isso, senhor presidente, eu concluo minha fala e digo que procurei delinear aqui as oportunidades que o próprio processo em si apresenta para a consideração do assunto, de acordo com as regras que foram elaboradas pela comunidade, da qual, aliás, o Brasil e o Comitê Gestor e o governo brasileiro também fazem parte, que é a comunidade ICANN. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Everton Lucero, representante da ICANN no Brasil. Passo a palavra ao senhor Percival Henriques, presidente da Associação Nacional para a Inclusão Digital. A palavra é de Vossa Senhoria por 10 minutos. Bom dia a todos e a todas, senador Ferraço, Vigílio, secretário do MCTI, coordenador do Comitê Gestor de Internet no Brasil, embaixador Benedito, que de vez em quando eu chamo de senador, estamos aqui no Senado, senadora Vanessa, senadora Ana Amélia, senador Braga, senador Luiz Henrique, né? Senhoras e senhores, eu gostaria de ser breve e acho que os assuntos técnicos eles já foram bastante esclarecidos no âmbito dessa comissão e precisa ser mais entendido pela população, mas eu queria chamar a atenção para o aspecto social, né, para o aspecto da inclusão e exclusão, motivo pelo qual há esse debate. A internet, se nós fôssemos fazer uma analogia, a mais apropriada seria lembrarmos do JK e lembrarmos das estradas, da necessidade de construir estradas na década de 50, de 60, e a partir daí propor o desenvolvimento. Qual era a lógica naquela época? Era a lógica do átomo, ou seja, você precisava transformar... ainda precisamos, né? Nós vivemos um problema de infraestrutura no Brasil, que não é o caso de discutir agora, mas ainda precisamos de estradas que nos liguem do Pacífico ao Atlântico, do Atlântico ao Pacífico. É preciso do norte a sul, que tire o isolamento algumas regiões do país, possamos escoar a soja, essa coisa toda. Então, isso está claro na cabeça de todo mundo. Mas há uma segunda necessidade, e aí é uma coisa mais sutil, que é também nós precisamos escoar os nossos bens em forma de bytes. Então, se nós ainda temos problema com os átomos, da soja que precisa sair do mercado, dos campos produtores e chegar até os portos de exportação, os nossos maior commodities, nós precisamos também, no processo de socialização da informação, onde nós todos comemoramos nos grandes centros que vivemos na sociedade do conhecimento, na nossa sociedade da informação, nós precisamos transformar essa sociedade da informação em sociedade do conhecimento, ou seja, há que se socializar a informação. É necessário que regiões como o norte do país, a nossa região amazônica, ela seja incluída. A tal da inclusão digital, a inclusão digital que pressupõe também a inclusão social. Alguns estudos econômicos demonstram que quando você chega com uma banda larga, quando você chega com a internet em determinada região, você impacta no mínimo em 10%. E isso é muito fácil de perceber. Você não consegue hoje abrir uma empresa que seja, qualquer empresa não emite uma nota fiscal se não tiver internet.
Então, é fácil raciocinar que se você não tiver internet num determinado lugar, você não consegue abrir um emprego. Então, o emprego, ou as consequências disso são evidentes. Então, daí o nosso trabalho na inclusão digital. Tem uma peculiaridade. Eu sempre repito uma frase de um filósofo francês que dizia o seguinte, que a exclusão para o excluído, ela está igual ao que está para uma mosca que se debate contra um vidro e não entende o que separa do mundo lá fora. Então, essas pessoas que estão excluídas, elas estão nessa condição, na condição da mosca que encontra um vidro pela frente, é absolutamente transparente, ela acha que vai e bate contra o vidro, fica batendo e não sabe o que o encontra lá fora. Nesse novo processo, nessas pessoas que estiveram antes desse bilhão que o Everton falou, antes desse novo bilhão de internautas, essas pessoas elas teve a oportunidade de chegar primeiro e alcançar do ponto de vista comercial, que é a especialidade da Amazon, a tal da cauda longa. O que é a cauda longa? A cauda longa é o seguinte, todo mundo que teve comércio aqui, todo mundo que está me ouvindo, que sabe o que é um comércio, uma bodega, ele se limita pelo átomo, né? Então ele precisa ter o estoque mínimo lá, então ele vende açúcar, vende arroz, vende feijão, e aquele estoque tem que estar na quantidade suficiente que ele venda por determinado número de dias, e a quantidade que ele tem que estoque para não parar o fornecimento aos seus consumidores é exatamente equivale à quantidade de dias que ele leva para pedir e também a quantidade de dinheiro que ele possa ter para comprar uma mercadoria de cada e que também ele possa armazenar em quantidade suficiente para que não se esgote à medida que as pessoas comprem. Na internet, as vendas pela internet, inverter essa lógica. Então, o que alguns economistas chamam de cauda longa é o seguinte, eu preciso ter, num único lugar no mundo, né, um único produto de cada um, e eu vou ter milhares de lojas. E eu preciso só que eu não tenho que concentrar estoque, não tenho que fazer... Às vezes não tem nem que pagar imposto. É o caso de algumas empresas que vendem se o Senado, a Comissão de Defesa Econômica ou as autoridades tributárias forem olhar, por exemplo, empresas como a Amazon e como outras, provoca uma grande evasão de divisa do ponto de vista de imposto, porque as coisas vêm pelo FedEx e tal, a pessoa compra, não há pagamento a não ser aquele imposto do cartão internacional, mas se for no cartão pré-pago, ninguém paga esse imposto. Bom, quando alguém compra um produto de uma multinacional pelo correio, nem sempre é garantido que se pague esse imposto. Bom, mas não é isso o nosso foco da discussão. O foco da discussão é o seguinte, que você tem governos, municípios, estados e pessoas que são hipossuficientes, reconhecidos pela própria AICA, do ponto de vista que ainda não estão incluídos. Se eles não estão incluídos, as oportunidades que acontecem agora, como é esse caso do registro dos domínios, dos nomes genéricos, quando essas pessoas entrarem, essas coisas já passaram. Essas pessoas esses domínios já vão estar registrados. Então, o que é que impacta do ponto de vista real essas populações? Então, eu tenho visto na campanha que nós lançamos, muita gente chegar para nós e dizer, isso é besteira, o que é que vocês têm a ver com esse negócio? Um domínio lá, Ponta Amazon. Realmente, as pessoas que estão naquela condição da mosca, elas não vão perceber a importância. Não vão perceber a importância, por quê? Porque se você não utiliza o mundo virtual, se você não faz compras lá, pior ainda, se você não vende, se você não tem ainda, por exemplo, nos governos, você não tem a governança eletrônica. Pega o exemplo do estado da senadora Vanessa, do senador Braga, o Amazonas, que eu tive a oportunidade de fazer um estudo recentemente lá, e você tem, assim, cidades pertinho, assim, Novo Airão, Rio Preto da Eva, o Parintins mesmo, que, assim, a conexão lá é de 256K, que é a cidade inteira, 256K, as pessoas discutem forma de fazer cache, de não poder fazer certas coisas, podia se resolver, talvez, colocando 5 ou 6 torres no meio da floresta, como a gente fez isso de Belém para Amapá,
e você resolver, pelo menos inicialmente, mas, veja só, se está nessa situação, como é que você vai discutir a terceira camada, ou seja, se a gente não chegou ainda nas camadas básicas, no acesso, como vai discutir a aplicação? Camada de aplicação você discute quando você tem acesso, né? Então, como é que o pessoal mais interessado, e eu nem me atrevo a falar dos outros países, porque eu não tenho conhecimento, eu conheço um pouco, mas muito pouco mesmo, da realidade da região amazônica, da necessidade da região amazônica brasileira. Então, como é que a gente vai falar que essas pessoas elas possam se defender com relação a um pedido anterior? Então, no próprio direito de propriedade intelectual, você tem algumas palavras que são reservadas. Eu não posso registrar, por exemplo, no INPI, água. Não posso registrar palavras como pais, não posso, palavras genéricas. E o próprio AICA tomou esse cuidado de fazer esse registro, de criar essas condições. O problema é que chega um momento em que o interesse econômico ele é maior do que qualquer lógica, qualquer questão por mais sensata que pareça. Então, por último, só para concluir, eu estou convidando as pessoas a assinarem o abaixo-assinado, que vai essa petição online, que está no nossaamazônia.org.br, o site está no ar aqui, e é muito importante, dizendo que ontem, com a participação do senador Braga, nós já tivemos um aumento significativo de assinatura, inclusive pessoas da Amazônia. Eu pediria que os outros senadores, as pessoas seguissem o exemplo do senador e colocassem a sua mobilidade na internet, né, a sua força na internet à disposição da causa Amazônia, além da parte prática. Muito obrigado. Eu acho que essa questão em que pese o interesse específico da região, essa é uma questão nacional, essa é uma questão que transcende o território do Estado do Amazonas e precisa de uma disposição e de uma determinação do país. Essa é uma questão que tem que unificar o país, assim como outras questões, como outros domínios, como outros direitos de propriedade, como açaí e tantos outros, têm, ao longo desse tempo, criado o engajamento e o comprometimento, sobretudo da liderança do governo. Por isso, vamos ouvir, finalizando aqui a nossa audiência. Só pela pública, ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada. Que chegou, está entre nós, o secretário-geral da OTCA, o embaixador que é do Suriname, Rob Ramlaka. Seria importante que ele tivesse à mesa, porque ele é aqui quem representa todos os países da Amazônia, do continente amazônico. Se Vossa Excelência pudesse convidá-lo. Claro, nós só não convidamos ainda porque ele não tinha chegado. Mas aguardávamos ansiosamente por sua presença, não apenas virtual, como presencial, para que nós pudéssemos tê-lo conosco à mesa e pudéssemos passar a palavra a ele. Eu consulto Vossa Excelência se nós o ouvimos de imediato e deixamos o nosso embaixador Benedito ao final para fazer o coroamento, ou se o embaixador Benedito fala agora. Vossa Excelência Vossa Excelência é nosso convidado para sentar-se à mesa. Senhor presidente, é um prazer. Senador Ferraz, pela ordem, senhor. Pela ordem, senador Eduardo Braga. Senador, primeiro para cumprimentar a nossa Comissão de Relações Exteriores pela essa importante audiência pública que é realizada no dia de hoje. Segundo, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, dizer que esse tema, e ontem eu tive a oportunidade, inclusive, de me manifestar do encontro promovido pela senadora Vanessa e outros senadores da região da Amazônia e entidades da Amazônia sobre o tema, de dizer que essa é uma questão, como Vossa Excelência acabou de mencionar, nacional, efetivamente. Mas creio que, além de nacional, ela tem uma interligação internacional
muito forte entre aquilo que o nosso país e a nossa região, porque a Amazônia não é apenas brasileira. A Amazônia, ela é uma região da América do Sul, porque aí estão Colômbia, Bolívia, Venezuela, Peru, Equador, Guiânia, enfim, há uma série de países que compõem a região da Amazônia. Mas eu faço isso pela ordem, senhor presidente, porque creio que o depoimento que o doutor Percival acabou de dar, citando inclusive cidades do estado do Amazonas com relação à questão da inclusão digital. E nós estamos vivendo um momento muito propício para falar sobre isso, porque o Brasil está em transformação e nós estamos vendo inclusive uma transformação social e dos movimentos sociais a partir de um novo instrumento que o povo brasileiro dispõe, que é exatamente a banda larga, que está mobilizando no dia de hoje, pela expectativa que todos estamos vendo pelas imprensa, pelos analistas, praticamente 1 milhão de brasileiros às ruas no dia de hoje para se manifestarem. Ou seja, é preciso que, aproveitando aqui a presença do doutor Vigílio, do doutor Everton e outros aqui, destacar o quanto é premente incluir a questão da inclusão digital à Amazônia. Assim como disse o doutor Percival, Torres levaram linhas óticas, fibras óticas até o Amapá para viabilizar a sua conexão. Está chegando ao Amazonas, a Manaus principalmente, uma fibra ótica através do Leão de Tucuruí. No entanto, chegar em Manaus é apenas um passo. Porque, num estado com dimensões continentais, para falar só do Amazonas, chegar em Manaus é não chegar sequer a 5% ou 3% do território do estado do Amazonas. E chegar, portanto, a todas as nossas cidades da Amazônia é um grande desafio. E eu sei que a Comissão de Relações Exteriores tem um papel importante nessa relação do nosso Senado e da nossa República com a comunidade internacional, com a diplomacia internacional, e creio que este debate fará com que nós possamos, inclusive, senhor presidente, tirar, quem sabe, um documento ao Itamaraty sobre essa questão que é fulcral, que é central da inclusão da Amazônia dentro desse contexto, com os respeitos, obviamente, a essas questões abusivas, com patentes, condomínios, que se utilizam de uma marca e de uma região que não pertence aos estrangeiros, pertence àqueles que vivem naquela região e, obviamente, poderemos e teremos o maior prazer em querer compartilhá-la com o mundo. Era apenas para fazer essas observações pontuais diante da pertinência da colocação do nosso palestrante. É exatamente esse o nosso propósito e o nosso sentido, fazer essa comissão se posicionar e solicitar ao presidente do Senado da República que também se posicione em relação a este tema, deixando claro, explícito, o nosso posicionamento em relação à defesa dessa questão. Mas vou conceder a palavra aqui a Sua Excelência, o embaixador Benedito Fonseca Filho, diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores, para abordar a forma e a visão com que o Ministério está enxergando as ameaças e as oportunidades dessa questão. A palavra de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite de Vossa Excelência para participar dessa audiência, que me parece da maior importância. Também gostaria de saudar a senadora Vanessa Graziotin, que foi a iniciadora dessa ação e que tem sido incansável também na defesa dessa causa. Eu gostaria de trazer, várias coisas foram ditas, e eu gostaria, do ponto de vista do que o governo tem feito, trazer também algumas informações que me parecem relevantes. Bom, em primeiro lugar, é importante ter assim, muito claro que nós não consideramos haver um litígio entre o governo brasileiro, ou entre o Brasil, ou entre os países amazônicos e a empresa Amazon. Quer dizer, não nos consideramos em litígio com a empresa. Inclusive, tivemos, no âmbito do processo instaurado pelo GAC, uma reunião aqui em Brasília, na sede da UTCA, com todos os países que são membros do Tratado de Cooperação Amazônica, e foi uma reunião muito positiva, num clima de muito respeito mútuo.
e em que foi curioso, porque tanto do ponto de vista das empresas quanto dos governos, quer dizer, houve um reconhecimento da legitimidade das posições. Quer dizer, do ponto de vista da empresa, a empresa está dentro da sua estratégia comercial, fez o pedido por esse domínio, que faz todo sentido dentro da sua estratégia comercial. Assim como todas as grandes empresas estão procurando ter o seu registro, o domínio de primeiro nível, a partir dessa oportunidade que foi aberta com a decisão da ICANN. E do ponto de vista da Amazon, houve um reconhecimento também, eles nos disseram explicitamente, se nós fôssemos governo, também faríamos o que vocês estão fazendo, que é contestar. Porque, do ponto de vista de interesse público, os governos têm essa responsabilidade de zelar para que um nome que seja atribuído reflita o interesse público e não comercial. Então, houve esse ambiente, que não conduziu a um consenso, porque tanto a empresa quanto os governos mantiveram suas posições, mas de um reconhecimento mútuo. Eu acho importante dizer isso, porque nós reconhecemos, tanto o Brasil quanto os demais países, na Amazon, uma empresa idônea, uma empresa que tem aumentado suas operações no Brasil, na região, e que é muito bem-vinda entre nós. E também, dentro do mundo virtual, do mundo de alta tecnologia que estamos todos engajados, não queremos sinalizar que estamos tendo restrições, de alguma forma, ao que está acontecendo no mundo da internet. Pelo contrário. Isso me leva ao segundo ponto que eu gostaria de mencionar, que se refere à nossa atuação internacional em matéria de internet. Quer dizer, só para dar um contexto um pouco maior, a ICANN é uma organização que compõe, digamos, o macrosistema de internet, talvez a mais relevante, porque faz o gerenciamento de nomes e números, que tem resultados muito concretos. Mas é importante dizer que a questão da governança da internet, ela se estende por diversos temas, é discutida nas Nações Unidas, é discutida em fóruns, até como Conselho de Direitos Humanos, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ou seja, diversas facetas que têm a ver com a governança da internet, e em todas elas o Brasil participa muito ativamente. Quer dizer, em todos esses fóruns nós temos sempre a preocupação dupla. Primeiro, de participar plenamente conscientes do nosso modelo interno multissetorial, como já foi dito, que é um modelo admirado no mundo todo, a maneira como nós organizamos no Brasil a governança da internet. Governo, setor privado, sociedade civil, academia, juntos, trabalhando juntos, tomando decisões em conjunto, de uma maneira equilibrada, onde todos têm oportunidade de participar. E o outro aspecto que também governa a nossa atuação internacional é a defesa de questões do mundo em desenvolvimento. Ou seja, existe, como foi dito pelo representante da ICANN, o próximo bilhão de pessoas virá do mundo em desenvolvimento. Mas há questões muito graves que afetam o mundo em desenvolvimento, questão de acesso, questão de inclusão, questão de custos, enfim, são questões que também queremos sempre trazer à baila nessas discussões. O senador Eduardo Braga mencionou também essa questão de inclusão digital, que é muito importante, isso sempre está na ordem do dia das nossas preocupações. Então, para dizer que a nossa preocupação em governança da internet se estende além dessa questão específica, eu não gostaria de dar a impressão que isso reúne assim, o centro da nossa atenção. Nós temos uma atuação muito diversificada em vários assuntos relacionados à internet. Especificamente em relação à ICANN, o que é importante assinalar é que, como governo, nós temos, no âmbito das possibilidades oferecidas pela ICANN, atuado dentro de todo o rito que está previsto para a contestação do pleito da empresa Amazon. A partir do momento que foi apresentado o pedido da Amazon, nós fizemos, junto com o Peru, que somos 2 membros no GAC, o GAC é o Comitê Governamental Assessor da ICANN, apresentamos uma early warning, também esse mecanismo já foi mencionado, sinalizando uma preocupação com esse pedido. Posteriormente, fizemos, dentro também do procedimento que está previsto, uma reunião aqui em Brasília, já mencionei, na sede da UTCA, com a Amazon, tentando buscar uma conciliação, não foi possível. Levamos o assunto à reunião em Pequim, em abril, onde se tentou chegar a um consenso em torno de uma recomendação de não inclusão, né, de não aceitação desse pedido. Não houve consenso nessa reunião e a decisão passou, então, agora para a reunião que acontecerá na África do Sul, em julho. E essa questão do consenso é importante pelo seguinte, e esse é um ponto central da nossa argumentação. Em 2007, quando as regras de todo esse processo estavam sendo ainda discutidas,
o comitê governamental, por consenso, fez uma recomendação à direção da ICANN, no sentido de que os nomes, pedidos de nome que tivessem uma sensibilidade geográfica, cultural, ligada ao patrimônio dos países, não poderia ser objeto de pedido de registro. Essa foi uma recomendação feita por unanimidade em todos os países naquele momento em que a questão era conceitual, em 2007. Hoje em dia, como nós temos sobre a mesa questões específicas, já é mais difícil conseguir o consenso dos países, porque, evidentemente, já envolve interesses concretos que estão sobre a mesa, mas a nossa argumentação é recuperar aquela recomendação de 2007, que não foi acatada pela direção da ICANN no momento em que tomou a decisão e que estabeleceu as regras de funcionamento desses novos pedidos, e isso, na nossa opinião, está na raiz desse problema, porque a falta de um critério que não permitisse a apresentação de nomes como Amazon, Patagônia, permitiu que essas empresas legitimamente apresentassem seus pedidos. Elas não estão fora das regras. Agora, é uma regra que foi contra a opinião dos governos, contra a recomendação dos governos, que já anteviam essa preocupação. E eu digo que hoje, essa preocupação que é do Brasil, dos países amazônicos, da Argentina, do Chile, em relação à Patagônia, da China, em relação a outros pedidos que foram apresentados, também é compartilhada por outros países que, numa segunda rodada de pedidos, também podem ser afetados. Pode haver um pedido de Normandia, de Baviera, enfim, e os países se preocupam com isso. Então, o cerne da nossa argumentação lá na ICANN tem sido esse. Importante assinalar que a participação do governo brasileiro, por intermédio de Itamaraty e do MCTI na ICANN, ela reflete uma visão de que a ICANN tem um valor específico por proporcionar a gestão desses recursos que são essenciais para o funcionamento da internet e, num contexto em que se procura ouvir os outros setores, sociedade civil, academia e setor privado, que é algo que nós prezamos muito e praticamos no Brasil. Então, o governo brasileiro participa de boa fé das discussões no âmbito da ICANN. Mas é importante dizer o seguinte, nós não somos, como o ministro Everton mencionou, a ICANN é uma entidade sui generis, não é uma entidade, nós não assinamos, o governo brasileiro não tem um compromisso, não tem um acordo assinado com a ICANN. Então, a nossa participação é uma participação voluntária, em boa-fé, participando por dentro de uma instituição da qual não participamos na sua elaboração, mas que consideramos importante para o funcionamento do sistema. Mas nós mantemos uma crítica à ICANN que se refere ao fato de ela estar ligada a uma jurisdição de um único país, ela foi constituída sob a legislação americana, do governo norte-americano, e está sujeita às leis da Califórnia. Quer dizer, é algo que nós não antecipamos nem queremos, mas digamos que no caso de um litígio jurídico que envolvesse a empresa Amazon e os países amazônicos, quem decidiria seria um juiz da Califórnia. Quer dizer, essa situação nos parece absurda e o governo brasileiro, desde o início, tem contestado isso e buscado uma forma de solução. Mas, repito, ao mesmo tempo mantendo seu engajamento, reconhecendo uma situação de fato, procurando atuar nesse sentido. O que também eu gostaria, só para encerrar, dizer que, dentro do rito que nós estamos seguindo como governo, a próxima etapa é a reunião em Pequim, estaremos lá mantendo a nossa posição, procurando... em Durban, a próxima reunião em Durban, mantendo a nossa posição, procurando fazer prevalecer o consenso para que haja uma recomendação ao bordo da ICANN. Infelizmente, a recomendação dos governos, mesmo que seja por consenso, não é mandatória. A direção da ICANN, ao tomar decisões, recebe a recomendação dos governos, mas os governos não têm assento à mesa no momento de decisão. Então, é algo que não sabemos o que pode acontecer. E, infelizmente, o histórico recente no âmbito da ICANN não é muito favorável, porque houve um tempo longo em que houve, digamos, um pacto de cavalheiros, um acordo de cavalheiros, em que as recomendações do Comitê Governamental eram seguidas pela ICANN. E isso, a partir de 2011, deixou de acontecer. A ICANN tomou várias decisões, por exemplo, aceitou o registro do nome de domínio .xxx, contra a opinião dos governos. Eu não quero entrar em discussão se é uma questão moral ou não, mas que houve uma recomendação dos governos de não fazer e a decisão da ICANN foi de fazer.
O próprio lançamento desse programa de novos domínios, de uma certa maneira, desconsiderou uma opinião dos governos de que deveria ser num ritmo mais lento, de uma maneira mais pensada, mas se decidiu avançar. Um outro ponto que nos preocupa, a Prefeitura do Rio fez o pedido de um domínio, ponto Rio, e aí, claramente, existe uma questão de interesse público, que a Prefeitura do Rio quer usar isso para divulgar a cidade, inclusive nesse contexto de grandes eventos que vão acontecer no Rio, Jornada Mundial da Juventude, depois participando da Copa do Mundo, as Olimpíadas, então tem um interesse claro. E houve um pedido em alto nível à direção da ICANN para que houvesse uma prioridade em relação a outros pedidos. O pedido do Rio, infelizmente, foi submetido a um sorteio e de 1.900 e poucos pedidos está na posição 1.700. Quer dizer, então, isso é uma sinalização, infelizmente, que não há uma sensibilidade muito grande. A Amazon eu não saberia dizer, mas talvez a ICANN tenha. Então, são 1.156. Então, são todos assim, pontos que nos mostram que o ambiente em que funciona a ICANN, por mais que se procure buscar a opinião dos demais setores, tem havido uma prevalência muito clara de interesses comerciais, de interesses de empresas de registro de domínio, sobrepondo muitas vezes a questão de interesse público. Por exemplo, não é uma questão que está em discussão aqui, mas uma possibilidade também que foi aberta e que algumas empresas pediram é nome de registro por exemplo, de atividades, ponto hotel. Então, mais de uma empresa pede ponto hotel. A quem se atribui o ponto hotel, né? Porque a partir dali, se algum outro hotel, um Sheraton, que possui esse domínio, outro hotel que você registrar vai ter que pagar o Sheraton para registrar. Como é que se decide isso? A regra que a ICANN decidiu estabelecer é o seguinte: vamos fazer um leilão, quem oferecer mais leva. Então, no nosso ponto de vista, realmente a questão comercial está muito claramente colocada. Como governo, estamos procurando contestar num ambiente que não é favorável. Então, nesse sentido, eu quero, para finalizar, senadora, perdão por me estender, só apontar a importância do que está acontecendo aqui hoje, porque o envolvimento do Senado brasileiro, do Congresso brasileiro, da sociedade brasileira, manifestando de uma maneira clara que essa não é uma preocupação só do governo, não é só o Itamaraty e a MCTI que estão defendendo isso, mas isso reflete uma posição de governo, já foi uma posição de país, conforme, inclusive, já foi refletido na decisão, na resolução adotada pelo Comitê Gestor da Internet, conforme foi dito aqui, reúne governo, a sociedade civil, a academia e setor produtivo. Então, a decisão do CGI já é uma decisão que inclui vários setores e que apoia isso. Tendo o apoio do Congresso, da sociedade civil, como dito também pelo representante da ICANN, há um procedimento próprio dentro da ICANN para receber objeções por parte da sociedade civil, é muito importante que isso aconteça. Eu só, finalizando, e aí realmente é o último comentário, assinalar a importância que, como governo, nós temos seguido esse rito e temos esse processo em andamento. É importante que essa manifestação do Senado, da sociedade civil, também seja canalizada para que a ICANN, no momento em que tome a decisão, no momento em que chegue a um processo decisório sobre isso, leve em consideração isso, que cria um fato político da maior importância que, tenho certeza, não poderá ser desconsiderado. E, como governo, continuaremos a participar, temos participado da ICANN, como disse, de boa fé de todo o processo, não somos obrigados, não temos um acordo com a ICANN, e, como governos, evidentemente, a nossa participação se processa buscando o interesse público. Se ao final do processo, e eu digo isso não como ameaça, mas é um fato da realidade, se ao final do processo houver uma decisão que contrarie frontalmente o interesse público, que seja flagrantemente injusta do ponto de vista do interesse público, quer dizer, o Brasil, como qualquer outro país, se reserva o direito de buscar uma reparação por outros meios. Não é o que nós estamos antevendo, não é o cenário no qual estamos trabalhando num processo colaborativo, mas não é algo a descartar. Apenas assinalo a esse respeito que a própria União Europeia já, numa fase anterior do processo, fez uma comunicação à ICANN dizendo exatamente isso. Estamos participando de boa-fé, vamos examinar todos os pedidos que estão sobre a mesa. Se houver algum interesse, alguma decisão final que contraria o interesse público europeu, nos reservamos o direito de buscar. Então, da mesma forma, o governo brasileiro e todos os outros governos soberanos atuarão, né, em relação a isso.
E aí repito que o nosso interesse como governo, como Brasil, é buscar que a internet continue aberta, seja transparente, continue a ser o motor que é de inovação, de promoção de negócio, que seja, né, o veículo que nós conhecemos hoje para a promoção de desenvolvimento com todo o seu potencial. Mas acreditamos que, nesse caso, há flagrantemente questão que precisa ser tratada e que o interesse público precisa ser preservado. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador Benedito, que, de fato, falou além do tempo estipulado, mas penso que não. Penso que todas as informações aqui são fundamentais, necessárias até para o julgamento das senhoras e dos senhores senadores. Afinal de contas, o senhor aqui fala, assim como o doutor Vigílio, pela posição oficial do Brasil, como também o nosso... falará agora o nosso representante da OTCA. Mas, antes de passar a palavra ao senhor embaixador Robi, eu gostaria de comunicar, registrar a presença do conselheiro da Embaixada da Venezuela, Carlos Júlio Ron, do secretário Carl Yong, do Suriname, da Embaixada do Suriname, e da secretária Marisa Carmichal, da Embaixada da Guiana. Muito obrigada pela presença de todos. E passo a palavra agora ao secretário-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, embaixador Robi. Não sei falar seu sobrenome. Não, tudo bem, Robi está ótimo. Ramlakan. Bom, um bom dia a todos. Senhora Vanessa Graziotin, desculpe, a senhora tem problema com meu nome. Não, é uma grande honra estar aqui nessa preciosa casa para participar desta importante reunião também. Eu sou secretário-geral da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, senhor presidente. E esse assunto em pauta é um assunto que mexe com a nossa vida, não só mexe com os governos, com os países, mas mexe com os povos amazônicos também. E os países da OTCA, os 8 países independentes da Bacia Amazônica, estão aqui para apoiar a iniciativa de proteger o que é o nosso, é o nome. E prova disso é a presença da embaixadora da Colômbia, embaixador da Bolívia e representantes do Suriname, Guiana, Venezuela, Peru e o Brasil, claro. O Tratado de Cooperação Amazônica foi assinado em 1978. E o nome Amazônica já diz tudo. É uma referência. Eu não vou entrar nessa discussão técnica sobre internet e domínio. Muito já foi dito, né? E, em segundo lugar, está fora do meu alcance. Então, eu quero me limitar aos aspectos políticos. O tratado foi assinado em 78 com o objetivo de assegurar e promover a soberania dos países amazônicos, para promover a cooperação técnica e, assim, reduzir as assimetrias entre os países. Para a OTCA, 2 palavras são sagradas: soberania e unanimidade. Soberania são 8 países que fazem parte da Bacia Amazônica, que tem dimensões, essa região tem dimensões continentais, tem 38 milhões de pessoas, 6% do território do mundo, né? Com uma maior biodiversidade do mundo, a maior floresta tropical do mundo, com uma cultura rica, com 385 povos indígenas e comunidades tribais, 71 em isolamento voluntário. Falam
muitas línguas pertencentes a 49 famílias linguísticas. Então, é um mundo à parte. Além disso, a região amazônica detém grandes depósitos de riquezas naturais, principalmente água, madeira, minérios, e o povo que mora lá é a nossa maior preocupação. Nós achamos que o povo amazônico tem direito a tudo. Bens públicos, serviços públicos, tudo. Não pode ser excluídos também. Então, a inclusão social faz parte da nossa agenda. E, para nós, é importante saber que essas riquezas naturais podem ser importantes para o nosso próprio desenvolvimento econômico social, de maneira sustentável. Agora, depender de uma empresa americana que não tem nada a ver com a Amazônia, que só tem fins comerciais, para nós, 8 países independentes soberanos, pedir permissão a essa empresa para proteger o nosso domínio, para proteger a nossa identidade, a nossa cultura, para pedir permissão a uma empresa americana para desenvolver o nosso próprio país, aí vai longe demais. Então, unanimidade nós já temos, porque 8 países da região amazônica apoiam essa iniciativa. Agradecemos aos governos do Brasil e do Peru pelas ações perante a ICANN e gostaríamos de reforçar que, em termos de unanimidade, estamos como um só atrás dessa iniciativa. Então, para nós, mais uma vez, essa visão de uma empresa americana detém esse domínio e nós temos que pagar para promover e desenvolver os nossos próprios interesses, aí vai longe demais. Pode contar com o apoio dos 8 países da Amazônia e vamos continuar nessa luta, defender o que é nosso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, ao senhor embaixador Rob. Concedo a palavra à sua excelência, a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também, como o embaixador Rob, acho que as observações que foram feitas, elas dão uma dimensão do tamanho do problema, elas deram uma explicação para que todos que estão acompanhando essa audiência, e parece que está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado, possam ter a exata noção do que isso representa. Hoje eu perguntava para o professor Glaser, são mais de 2 bilhões de usuários da internet. No mundo. Um domínio, presidente Ferraz, um domínio genérico, a propriedade de um domínio genérico na internet hoje tem um valor comercial muito maior do que o valor de qualquer patente de qualquer produto. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso. É grandioso. A Amazon, a empresa que solicita, é uma empresa que exatamente tem a sua existência no âmbito digital, da internet. Então, isso aumenta ainda mais esse valor. E em nome de quem? Em nome de uma tradição, em nome de um povo, que, eu repito, não fala uma língua só, não, e nem só fala as 8 línguas desses países, falam centenas de línguas indígenas que ainda prevalece, não é? Prevalece, hoje eu não tenho dúvida nenhuma, talvez a região mais conhecida, portanto, que o mundo tem os olhos voltados para ela, é a região amazônica. Não tem dúvida, hoje nós vivemos um processo de mudanças climáticas, claro, o papel, a importância da região amazônica nessa questão das mudanças climáticas, ele é inquestionável hoje do ponto de vista científico.
do regime das águas, das chuvas, não há dúvida quanto a isso. Então, acho que, como Vossa Excelência, eu também quero reafirmar, e desde que estive numa reunião lá no Conselho, no CGI, no Conselho Gestor da Internet, eu saí de lá muito convencida, como tenho certeza, todos os parlamentares que têm conhecimento ficam também muito convencidos da necessidade e da importância dessa luta. Eu gostaria de dirigir algumas perguntas ao doutor Everton. O embaixador Benedito, eu concordo com o que ele disse. Eu sei que a internet, todos nós sabemos, nasceu nos Estados Unidos. Mas, conforme vai avançando, esse meio de comunicação que é internacional, é mundial, vai ficando meio estranho a compreensão de que quem mantém o controle dessa questão seja uma empresa americana. Não vai. Então, eu acho que nós precisamos avançar. Precisamos avançar, eu concordo com a posição do Brasil. Eu acho que deve ser a posição de grande parte dos países que compõem o GAC, que é o Conselho que reúne governos e que assessora o ICANN, mas, como o embaixador Benedito disse, assessora. Nem sempre as orientações são cumpridas, o que é de lamentar. Então, eu acho que o mundo vai exigindo que haja uma governança muito mais democrática no âmbito internacional da internet. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O Brasil é um exemplo disso. O professor Glaser ele fala com muita alegria de que o Brasil tem um dos modelos mais avançados da gestão da internet. O CGI é um modelo que nem o governo brasileiro tem maioria. Entidades, representação da sociedade, compõem em um número maior de assentos do que o próprio governo federal. Isso é importante. E é esse conselho que faz a gestão, o gerenciamento do ponto BR. Então, acho que em nível internacional, doutor Everton, o senhor é embaixador, que eu sei, ministro, ou seja, é servidor de carreira do Itamaraty, mas receba essas nossas observações e transmita à ICANN, que eu tenho certeza que não somos nós só a fazer essas observações. Agora, a pergunta que eu faço: por que, mesmo com uma opinião contrária do GAC, o ICANN quer abrir tanto a terminologia genérica? Qual é mesmo? Eu ouvi com muita atenção o senhor, mas qual é a razão mesmo de 1.900 e poucos pedidos? Por quê? Eu não entendi, para mim não ficou muito claro. Por que ampliar tanto esses termos genéricos? E, segundo, acho que, além da campanha que nós estamos fazendo em defesa do domínio público do termo na internet genérico de Amazon, nós precisamos com que haja um avanço na decisão do GAC, no sentido de que já protege países, já protege cidades, nome de países, nome de cidades, de regiões intrapaíses, que protejam também regiões interpaíses, porque nós temos a Patagônia, que também é razão do mesmo pedido, e Patagônia envolve 2 países, Argentina e Chile. Então, eu pergunto ao senhor o porquê esse domínio, essa decisão de ampliar esse domínio. E quando é que o senhor falou das objeções, 4 objeções? Nós cumprimos todas. Há uma comunidade envolvida, há uma história envolvida, há uma cultura envolvida, há interesses comerciais que se chocam, econômicos que se chocam. Então, se fosse ver pelas objeções, que critérios, eu não tenho dúvida. Agora, o meu receio é esse. Já houveram no passado outras contestações e que não foram observadas. O Brasil teve uma luta alguns anos atrás para reaver o termo cupuaçu, que foi patenteado, salvo engano, por uma empresa japonesa. Eu até encontrei um embaixador que cuidou disso na época, ele era ministro à época, era quem cuidava. Ele disse: até hoje, clica o meu nome na internet e não apareço não, aparece o cupuaçu. O embaixador, porque foi patenteado e nós tivemos que ganhar judicialmente num fórum internacional. Então, nós não queremos chegar a esse ponto. Então, a sua presença aqui é importante, mas eu preciso dessas explicações. Quanto custa, por exemplo, um registro de um domínio genérico? Qual é o valor, né, que custa? Que o senhor nos dissesse o porquê mesmo que abriu, apesar da opinião contrária de todos os países, tanto para a terminologia genérica. Nós não queríamos chegar, mas se preciso for, nós estaremos litigando
nos fóruns internacionais, evidentemente, para buscar a preservação desse domínio para os 8 países da região da América do Sul. Mas antes de ouvir o doutor Everton, eu gostaria de agradecer e saudar com muita alegria a presença entre nós de Sua Excelência, a senhora Maria Elvira Pombo, embaixadora da Colômbia nesta comissão, com a qual nós agradecemos muito a presença, enfim, de Vossa Excelência. Mas passo a palavra ao doutor Everton Lucero, destacando, senadora Vanessa Graziotin, que são 10h22 e às 10h30 nós estaremos encerrando esta sessão para acolhermos e recepcionarmos aqui o senhor chanceler, o senhor embaixador Antônio Patriota. Mas a palavra é de Vossa Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Luiz. Queria a Vossa Excelência que submetesse esta pauta à comissão o projeto que aprova o texto de acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Peperiguaçu entre as cidades de Paraíso, no Brasil, e São Pedro, na Argentina. Pediria a Vossa Excelência que eu pudesse relatar esse projeto e, como ele não é polêmico, que nós possamos aprová-lo antes da audiência com o senhor chanceler. O requerimento de Sua Excelência, além de meritório, é regimental. Nós estaremos acolhendo e estaremos deliberando sobre o parecer de Vossa Excelência. Mas passa a palavra ao senhor Everton Lucero. Muito obrigado, senhor presidente. Eu serei breve em função do tempo. Eu, primeiramente, gostaria de dizer que tomei nota com muita atenção de todos os comentários que foram expressos nesta sessão, que considero da maior importância para que uma entidade como a que represento tenha a concreta dimensão do problema e da sensibilidade associada a ele. Eu irei transmitir todas as preocupações à alta direção da ICANN, que, aliás, já está ciente. E posso lhes garantir, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, que a alta direção da ICANN, ela não fugirá à responsabilidade de ter em conta as questões políticas associadas a esses pedidos. Isso já está bem claro e, como eu disse, não houve decisão a respeito porque há um processo sendo observado. A melhor solução no âmbito do processo, senhor presidente, eu me permitiria retomar uma referência do embaixador Benedito, seria um consenso, um diálogo entre as partes envolvidas. Essa seria a melhor solução. Mas, na ausência desse diálogo, desse consenso, eu acho que o diálogo já existe, mas na ausência de um consenso, então, há mecanismos. Como eu me referi, há um processo de objeção em curso, há a possibilidade de que os governos cheguem a um consenso a respeito na próxima reunião. Enfim, quanto às perguntas específicas, para ser breve, bom, eu gostaria de dizer o seguinte, a senadora lembrou que eu, como servidor do Estado brasileiro, tenho mais de 20 anos de serviços prestados ao Itamaraty, e com uma folha de serviços de que eu me orgulho muito. Eu aceitei me licenciar do governo para assumir essa função, no entendimento de que eu não estou aqui apenas para representar o interesse da ICANN no Brasil, mas também no sentido contrário, para levar à ICANN o interesse nacional e continuar assim a serviço deste país. E faço isso no intuito de ocupar mais espaços e abrir mais oportunidades para que o Brasil tenha cada vez mais vez e voz em ambientes como este. Isso foi decorrência de um trabalho que eu fiz de pesquisa que resultou até numa tese, depois foi publicada em livro, em 2011, a respeito da governança da internet de modo geral. E a minha tese, para ser muito breve, é a seguinte: o Brasil está plenamente habilitado, tanto do ponto de vista técnico quanto político, de atuar em qualquer modalidade de fórum existente, seja governamental, seja não governamental, privado ou Nações Unidas ou onde quer que seja, como de fato já vem fazendo, como o embaixador Benedito bem atuou. Então, eu considero extremamente importante esse tipo de diálogo. Eu gostaria de dizer que pode-se questionar a respeito de uma decisão que tenha sido tomada no âmbito dos governos em 2007, como o embaixador mencionou, quanto à sensibilidade de certos termos geográficos, se ela está sendo observada ou não. A rigor, como nenhum novo termo foi introduzido
na raiz do sistema desde então, não se pode dizer que essa decisão tenha sido contrariada. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque na época, em 2007, quando se aprovou no âmbito do Comitê Assessor Governamental essa recomendação, fui eu que briguei por ela, porque na época eu era o representante brasileiro no Comitê Assessor, na reunião de Lisboa, inclusive o professor Glaser também estava presente, né? Então, eu considero que isso é claro que pode ser uma questão sujeita à interpretação, mas eu considero que aquela decisão, ela permanece válida. E é importante que os governos revalidem e retomem, sim, na medida do possível, na próxima reunião de Durban, como uma demonstração de que há, sim, uma preocupação de interesse público que precisa ser mencionada. Quanto à governança mais democrática e à tendência de que, com a expansão da internet para outras regiões do mundo, né, há necessidade de não ficar muito concentrado nos Estados Unidos, eu só para finalizar, senhor presidente, gostaria de dizer que esta também tem sido uma preocupação e há iniciativas em curso, primeiro, no sentido de que as operações da ICANN, hoje, elas estão sendo distribuídas, elas deixarão de acontecer unicamente na sede, na cidade de Los Angeles, e serão distribuídas também com uma sede operacional que está sendo aberta em Istambul, na Turquia, e outra sede operacional em Singapura, né, num esforço de internacionalização, além de escritórios de representação e da escolha de pessoas para fazer o contato mais próximo com as comunidades que precisam dessa interlocução, que é justamente o meu caso para o Brasil e para a região da América do Sul. Então, essa preocupação existe, senhor presidente, e eu estou à disposição e deixo a todos um convite, quem se interessar pela ICANN, que participe de alguma forma ou de reuniões, ou estejam lá, porque a ICANN não é uma entidade que depende de associação. Ela é uma entidade aberta às partes que têm interesse no assunto. E quanto mais brasileiros tivermos lá, quanto mais vozes da região amazônica ou da região da América do Sul tivermos lá, melhor será a condução dos interesses específicos da nossa região e do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Senhoria. Eu desejo designar a senadora Vanessa Graziotin, até pelo seu nível de envolvimento, que Vossa Excelência pudesse recolher todas essas contribuições e tantas outras e pudesse propor a esta comissão um posicionamento em relação a este tema. A designação que faço a Vossa Excelência é na direção de fazermos com que esta comissão possa ter um posicionamento e nós possamos, inclusive, solicitar ao presidente do Senado da República, o senador Renan Calheiros, que também esta casa se posicione à proteção do tema Amazon. Eu quero acolher a observação e a sugestão de Vossa Excelência e já podemos fazer isso nesse momento. Eu sugeri um requerimento ao plenário da Casa, foi remetido para ser ouvida a Comissão de Relações Exteriores primeiro e depois, posteriormente, podemos até levá-lo novamente ao plenário pela importância da matéria. Senadora Ana Amélia é relatora e já está com o relatório pronto, presidente. Essa é a rapidez feminina, presidente. Mas eu penso que nós talvez não tenhamos oportunidade nesta reunião. Esse tema tem que ser debatido, os termos têm que ser debatidos. Às 10h30, nós temos o chanceler patriota. Então, eu acho que nós poderíamos, é a proposta que faço, na próxima reunião deliberativa que nós tivéssemos aqui, nós poderíamos discutir sobre esse tema e aí nós construiríamos um posicionamento da comissão. Caro presidente, eu respeito muito a posição de Vossa Excelência. Nós estamos concluindo uma audiência pública aqui para debater exatamente essa questão. Do ponto de vista prático, estando pronto o relatório, ele agrega apenas o que foi debatido aqui com muita competência pelos expositores, queria cumprimentar, e ele não tem juízo de valor sobre o mérito do que estamos examinando. Com base no artigo 222 do Regimento Interno, a senadora está propondo um voto de apoio a ele. Então, eu penso que a matéria não representa polêmica ou divergência profunda aqui dentro. Não. Então, por isso apenas. Mas é uma inclusive, não são excludentes, são complementares. Podemos fazer o voto de apoio
Mas eu estou pensando em além, eu estou pensando em designar Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa apresentar ao conjunto das senhoras senadoras e senhores senadores um posicionamento quanto ao mérito, quanto ao conteúdo dessa questão. Perfeito. Então faríamos a aprovação do voto de apoio. Do voto de apoio. Perfeito. E fica designada a senadora Vanessa Graziotin para poder apresentar à comissão um conteúdo para que nós possamos tornar esse conteúdo um posicionamento da Comissão de Relações Exteriores. Perfeito, presidente. Agradeço muito às suas excelências, ao embaixador Benedito Fonseca, ao senhor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, ao senhor Parcival Henriques, ao senhor Everton Lucero e ao senhor secretário-geral da Organização de Tratado da Amazônia, o senhor embaixador Rob, pelas contribuições, por terem permitido que nós pudéssemos aprofundar o debate em relação a esse tema que originalmente a senadora Vanessa Graziotin traz a esta comissão. Muito obrigado aos senhores.